Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Bom dia. Aleluia, Jesus. Abra a sua Bíblia. Fica de pé em reverência à palavra de Deus. Abra em Romanos, capítulo 8, versículo de número 35 até o número 37. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Amém. Vamos ler. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Fica de pé, nós vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para te cultuar, para te adorar e para te bendizer em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor nos amou primeiro, e o seu amor está acima de todas as circunstâncias que temos passado, que temos vivido no nosso dia a dia. E o seu amor se faz presente nesta manhã. E o seu amor quebra cadeias, quebra laços. O seu amor quebra embaraços. O seu amor revela o oculto, profundo, escondido. O seu amor cura. O seu amor restaura. E nesta manhã nós invocamos a presença do Senhor neste lugar, sobre estas vidas, sobre estes corações. Abre portas onde não há portas, fecha portas que Satanás abriu, cala a boca de Satanás, amarra toda a ação do mal, todo espírito de perturbação saia deste lugar, no nome poderoso de Jesus Cristo. Vem abrir a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para ouvir a palavra santa e poderosa do Senhor neste lugar. É o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Nunca ninguém vai poder dizer que nunca ouviu falar do amor de Deus, que nunca ouviu falar do amor de Cristo. Nunca ninguém vai poder chegar diante da presença de Deus e dizer: nunca ninguém falou para mim sobre as Escrituras Sagradas. Nunca ninguém me disse sobre o sacrifício de Jesus, da cruz, do sangue e o seu significado. Nunca. Isto o homem não poderá dizer contra Deus, porque nós temos sempre muitas oportunidades de ouvir Deus falar conosco. Através de várias formas, através de várias maneiras, o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, de ouvir o seu chamado. Igreja, quando nós olhamos lá para Gênesis, no capítulo 2, se eu não me engano, aonde diz que Deus, quando Ele fez o jardim do Éden, na palavra diz que o Senhor, quando Ele terminou de fazer o jardim do Éden, o Senhor, Ele fez o homem. E quando Deus fez o homem, Ele fez o homem pessoalmente. Foi algo assim que o Senhor quis fazer pessoalmente com as suas próprias mãos. Porque Ele poderia ter dito assim: olha, faça-se o homem aí, de qualquer maneira, de qualquer forma, e o homem ia surgir, porque Ele é Deus. E há poder nas suas palavras. Na sua palavra há poder para libertar, transformar, curar. Na sua palavra há poder para transformar qualquer situação, mudar qualquer cativeiro. A sua palavra tem poder. A palavra de Deus é viva, ela tem poder. E Deus, Ele tratou de fazer o homem a sua imagem e sua semelhança, mas Ele quis fazer isso pessoalmente, fazer isso com as suas próprias mãos, cuidando de muitos detalhes, no físico do homem, no emocional do homem, no espiritual do homem. O Senhor pessoalmente quis fazer isso. E quando diz a palavra do Senhor, quando o homem já estava pronto, estava terminado, o Senhor se aproxima do homem e joga dentro do homem o seu fôlego de vida.
O Senhor, na palavra diz assim, que o Senhor assopra dentro do nariz do homem. Então o primeiro fôlego de vida que entrou dentro do homem, do primeiro homem, saiu da boca do próprio Deus. Olha que cuidado, olha que detalhe. E quando o fôlego de vida entrou na vida do homem, o homem se fez um ser vivente, pensante, uma alma, um espírito, alguém que tem sentimentos, que tem conhecimento da parte espiritual, da parte intelectual. De todos esses detalhes o Senhor cuidou na vida do homem. Mas enquanto o Senhor criava o homem e o colocou dentro daquele jardim, coberto com todos os benefícios materiais, porque diz a palavra do Senhor que o Senhor plantou aquele jardim, o fez com carinho, com detalhes e com cuidados, para que o homem pudesse viver com toda a sorte de conforto, conforto material, porque ali tinha alimento, tinha estabilidade, ele tinha segurança. E todo o conforto espiritual, porque diz a palavra do Senhor que na viração do dia, Adão ele se encontrava com o Senhor e eles conversavam face a face. Então havia uma ligação, havia uma intimidade entre Deus e o homem muito grande, muito forte, muito profunda naquele jardim. Havia uma comunhão espiritual entre Deus e o homem muito grande e muito forte naquele jardim. A palavra não relata, mas eu imagino assim, que enquanto tudo isso estava sendo criado e preparado para que o homem pudesse viver bem, materialmente, emocionalmente, psicologicamente, o homem tinha toda a sorte de benefício da parte da mão de Deus. Ele tinha todo o cuidado especial da parte de Deus, pessoalmente da parte de Deus. Enquanto isso, havia um ser que olhava de longe todas estas coisas. E o nome deste ser se chama Satanás. O nome deste ser se chama Diabo, se chama serpente. E a igreja pensa que o quê? Que viu Deus fazendo todos esses benefícios, tendo todo este cuidado com o homem, tendo todo este cuidado com a sua criatura, e acha que Satanás ia ficar de longe olhando e batendo palma? Não. Satanás não ficou de longe olhando e só contemplando o Deus ali, o Todo-Poderoso, né, ter todo este cuidado, todo este carinho com o ser humano. Quando Satanás viu que todo o seu cuidado, todo o seu amor, toda a sua intimidade estava ali com o ser humano, que toda a paz, que toda a alegria que cercava e rondava aquele ser humano era algo que ele havia perdido no reino dos céus, ele ficou com muita raiva, com muito ódio daquele homem. Ele ficou com muita raiva. Ele tinha uma sede, um desejo de destruir aquele homem, mas ele não sabia como ele ia fazer isso. Portanto, ele ficou de longe, arquitetando uma maneira de poder destruir aquele homem. Na Bíblia Sagrada, nós não vamos ver detalhadamente quantos dias Satanás ele arquitetou, ele planejou para destruir aquele homem, para derrubá-lo na fé, para destruir e tirar todo o conforto, toda a paz e toda a alegria que cercava aquele homem. Não diz, porque a palavra do Senhor é muito resumida. Não diz se foi 1, se foi 2, se foi 3 dias, não diz. Mas o que me dá a entender pelas escrituras sagradas, que ele levou um tempo sim, para arquitetar um plano para derrubar aquele homem. Porque diz a palavra ainda, né, que o Senhor ainda formou a mulher, e daí o homem, né, dando entendimento ao homem, ele deu nome aos bichos, animais, e Satanás ali tudo olhando, contemplando, que tudo aquilo que Deus havia dado para aquele homem, ele havia perdido no reino dos céus. Porque quando Satanás, ele lutou contra Deus no reino dos céus, ele pegou uma parte dos anjos na parte do céu para lutar contra Deus e usurpar o seu trono. Ele, no seu interior, ele não imaginava que ele ia perder. Ele achava que aquela guerra já estava ganha. Tanto é que ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos no reino dos céus. E os anjos se deixando levar, achando que verdadeiramente eles iam conseguir tirar Deus do trono dele. E eles ficaram do lado de Satanás, convencido por uma liturgia,
né? Porque ele era um anjo muito sábio. Diz a palavra que ele era muito bonito e diz que ele era muito atraente. E ele estava também rodeado de toda sorte de conforto. E pelo que eu entendo pela palavra de Deus, era um anjo muito privilegiado, né? Porque ele era o mais belo anjo. E isso nos dá a entender que ele era um ser mais privilegiado do que os demais anjos lá no céu. E é por isso que ele se engrandeceu. E por isso que ele achou em seu coração que se ele conseguisse uma terça parte dos anjos ficasse do lado dele e eles lutassem contra Deus, eles iam vencer Deus. E quando Satanás viu que ele havia perdido aquela batalha, quando Satanás viu que ele não tinha conseguido levar adiante os seus planos, que o Senhor o tinha descoberto, que o Senhor o tinha derrotado, o Senhor o lança para a terra e cria para os Satanás e seus anjos, seus demônios, um lugar onde eles habitam até hoje, que são as regiões escuras, que é o inferno. E Deus lançou ele lá no inferno, tirou ele de um lugar de conforto, aonde ele tinha o privilégio de andar com Deus, de estar com Deus, aonde ele tinha o privilégio de sentir paz, alegria, toda a sorte de conforto espiritual. No plano espiritual deles, eu não sei se comem, se bebem, mas eu acredito que algo dessa natureza lá no céu acontece. Eles têm lá no céu toda a sorte de felicidade, de paz, de conforto e de alegria. E quando Satanás viu que tudo isso fora roubado dele, e fora feito, criado um homem, sua imagem e semelhança, e tudo que foi dado para Satanás foi tirado dele e foi dado para o homem, Satanás se enfureceu contra a criatura do céu. Porque o diabo, ele odeia Deus, mas ele respeita Deus. Mas ele odeia muito mais o homem. Ele detesta o homem. Ele quer ver o homem na miséria, ele quer ver o homem nas drogas, ele quer ver o homem na prostituição, ele quer ver o homem envolvido com muitas coisas nesta vida, menos envolvido com Deus, menos envolvido com o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, menos tendo intimidade com Deus. Ele quer que a gente faça qualquer coisa. Ele até põe na nossa mente que Deus não existe, que o inferno não existe, que isso é coisa da nossa imaginação. Ele faz qualquer coisa para fazer e parecer de que o céu não é real e que o inferno não é real, que o inferno é aqui, como muitos dizem. E quando Satanás viu que Deus havia dado toda essa sorte de bênção e de vitória e de prosperidade espiritual e material para o homem, ele conseguiu achar uma brecha na mulher. E ele chegou na mulher. E quando ele conseguiu chegar na mulher, ele chegou no homem. E uma única só vez, Satanás fez o serviço dele. E qual é o serviço de Satanás? Roubar, matar e destruir. Em uma única vez, em um único tiro, conseguiu fazer isso. Ele roubou do homem toda a sorte de paz, de felicidade, de alegria que ele poderia ter naquele jardim. Ele destruiu a comunhão entre Deus e o homem. Ele conseguiu fazer isso, fazer essa separação, aquela intimidade entre Deus e o homem na viração do dia, estar conversando com face a face. Ele conseguiu destruir isso. E ele conseguiu matar o homem. Aí você pergunta, mas como esse homem ficou vivo? Ele conseguiu matar sim, porque quando Deus fez o homem, ele deu para o homem vida eterna. Ele ia viver eternamente naquele jardim, com muita paz e muita alegria e muita felicidade. E quando ele conseguiu atingir o seu objetivo, ele matou o homem. O homem passou a nascer e passou a morrer por causa disso, por causa dessa queda. E quando Satanás viu que ele tinha conseguido o seu objetivo, o Senhor, ele precisou aplacar aquela destruição. Ele precisou agir contra aquela destruição. Muitas pessoas olham para outras pessoas no mundo, nessa terra, e dizem assim: ah, mas Satanás não é mau, ele é bom. Tem pessoas que procuram satanismo, procuram feitiçarias, procuram vários lugares onde se fazem trabalhos, achando e acreditando que realmente, verdadeiramente, o diabo pode ser bom para o homem, mas o diabo odeia o homem.
E está tão claro, está tão implícito na palavra de Deus, que olha o que ele fez com o homem. Ele enganou, ele ludibriou o homem, fez o homem cair e perder toda a sorte de bênção, roubando da presença de Deus e roubando a oportunidade de vida eterna. Ele odeia o homem. Não acredite quando as pessoas dizem: olha, o espiritismo é coisa boa, olha, o candomblé é coisa boa. É coisa maligna, é uma maneira, é uma forma de te tirar da presença de Deus e fazer acreditar que Satanás é bom. Nunca vi demônio bom. Se diabo fosse bom, Deus não teria lançado lá do céu e colocado no inferno. Se Satanás fosse realmente um ser espiritual bom, ele jamais teria sido expulso do reino dos céus, ele teria ficado lá, igreja. Se você olhar, as pessoas dizem assim: mas eu vejo tantas pessoas se dando bem nessa vida. Eu vejo tantas pessoas que entregam a sua alma, que fazem pactos, que vão nos centros de terreiro, fazem trabalho, dão o seu sangue. Eu vejo essas pessoas se dando bem. Eu vejo essas pessoas comprando carro, comprando casa. Eu vejo essas pessoas numa boa, na vida material, alcançando todos os seus objetivos. Mas não se engane com o que você está vendo, porque nem tudo o que parece realmente é. Porque se você for a fundo na vida dessas pessoas, desses artistas, desses atores, destes cantores, dessas pessoas que têm grandes empresas, que têm grandes impérios, se você for a fundo na vida dessas pessoas, se você fizer amizade com essas pessoas, você vai descobrir que Satanás, de alguma forma, de alguma maneira, oprime essas pessoas. Você vai descobrir que ela deve ter alguma doença crônica que não tem cura. Você vai descobrir que ela deve ter algum tipo de depressão, algum tipo de perturbação, de assolação, porque Satanás é assim. Ele dá, mas ele toma algo da tua vida. E de alguma maneira, de alguma forma, Satanás oprime essas vidas. Elas aparentam uma vida de paz, aparentam uma vida de felicidade, aparentam uma vida de prosperidades e de sucesso, mas são pessoas oprimidas, são pessoas que são atacadas e assoladas por demônios todos os dias. E para encaixar aqui nessa pregação, eu vou contar um testemunho para vocês saberem que isso é verdade, isso é real, isso aconteceu comigo, eu vi isso. Eu não sei se a igreja aqui sabe que tem um programa na televisão que se chama Malhação. Alguém conhece? Levanta a mão. Amém. Em 2005 isso aconteceu. E nesse programa da Malhação, ali passa todos os tipos de artistas, né? Antes de eles serem inseridos em novelas, né? Eles passam por ali, é tipo uma escola. E ali nessa Malhação, em 2005, passou um jovem chamado Alexandre Slaviero. E esse Alexandre Slaviero, ele começou ali a fazer, né, a sua carreira na Malhação, e depois ele fez uma novela chamada Tititi. Não sei se alguém lembra dessa novela? Novela Tititi. Depois ele fez essa novela Tititi. E esse moço tinha uma avó chamada Dona Ondina Slaviero. E essa senhora tinha tantos anos de idade, é uma senhora bastante idosa. E o marido dela, muito rico, muito milionário mesmo, um homem de posses. Ele tem uma rede de hotéis que se chama Slaviero, rede de hotéis Slaviero. Aqui em Curitiba, se eu não me engano, tem dois hotéis Slaviero. Não sei se alguém já viu esse hotel. E ela tem essa rede de hotéis, ela tem em todo o Brasil. É uma família riquíssima, milionária. E a família Slaviero, ela se divide em duas famílias. Ela tem a rede de hotéis e tem uma outra parte da família que tem a rede de carros, de concessionária. Alguém conhece aqui? Todo mundo conhece. É uma família riquíssima. E essa senhora, depois que o marido faleceu, deixou ela milionária. Pensa numa pessoa que tem todo o dinheiro do mundo, que poderia rasgar, que o dinheiro jamais ia acabar. Uma mulher que desfrutou de toda sorte de bênção material, financeira, esteve em lugares muito famosos, comeu e assentou com pessoas da elite, de sucesso, conheceu muitos lugares, viajou para muitos lugares, uma mulher muito milionária. E essa mulher tem 3 filhas, a Silvana, a Suzana e a Simone. 2 filhas dessa mulher moram aqui em Curitiba. A Silvana e a Suzana moram ali para lá da Praça do Japão, na 7 de setembro. E a Dona Ondina Slaviero tem
tem um edifício, um apartamento ali também, para aqueles lados ali. E a Simone, ela mora nos Estados Unidos. É a filha mais nova, ela mora nos Estados Unidos. E essa mulher pensa numa patroa, numa chefe desagradável, numa pessoa insuportável, porque tem muito dinheiro, pisa, humilha nos funcionários. Os funcionários odiavam aquela mulher, odiavam em todos os sentidos da palavra. Ela era uma mulher que quando o funcionário fizesse isso de errado, ela gritava com o funcionário, ela xingava o funcionário, ela humilhava o funcionário na frente de todo mundo. E o funcionário ficava destruído por causa da atitude daquela mulher. Os funcionários odiavam. Mas um dia, a dona Ondina Slaviero, ela se machucou. Ela quebrou uma parte lá do osso dela no corpo, que eu não me lembro agora que parte era. Depois que ela quebrou esse osso, verdade, eles são muito lindos. Depois que ela quebrou uma parte do corpo dela lá no osso, depois daquele dia ela se recuperou, mas depois ela começou a ficar doente. Cada dia mais doente e mais dependente das pessoas. E até que chegou um ponto que a saúde dela ficou tão debilitada que deu enfisema pulmonar nela. Enfisema pulmonar é quando o pulmão enche de água. E ela ficou muito debilitada, com a saúde muito debilitada. E ela já não podia mais ficar sozinha no apartamento. Embora ela tivesse uma empregada que não morava com ela, mas aquela empregada passou a conviver com ela, porque ela ficou uma mulher muito dependente, muito debilitada fisicamente na área da saúde. Até que as filhas resolveram contratar 2 enfermeiras. Porque aquela mulher não podia ficar sozinha, ela tinha que ter acompanhante 24 horas por dia. Então aquela mulher, as filhas dela resolveram cuidar dos negócios daquela mulher, porque ela já não podia mais cuidar. Os advogados passaram tudo na responsabilidade das filhas, e as filhas contrataram 2 enfermeiras e 2 empregadas domésticas. Cada empregada doméstica ficava com uma enfermeira em dias diferentes. E o Senhor e daí eu lembro que na época a Silvana, que era minha amiga, ela já era auxiliar de enfermagem, e eu também era auxiliar de enfermagem. Tinha feito um curso, mas ainda não estava desenvolvendo a função. E a Silvana, ela fez um curso e chamaram ela para ficar cuidando daquela senhora. E presta atenção no que eu estou dizendo. Lembra naquilo que eu falei agora de manhã, no início? Deus, Ele dá oportunidade para todos nós ouvirmos a palavra de Deus. Ninguém vai poder chegar na presença de Deus e dizer: eu nunca ouvi falar de Jesus. A Silvana é uma moça da Assembleia de Deus, que o Senhor colocou dentro da casa daquela mulher. E o Senhor começou a trabalhar na vida daquela mulher através da irmã Silvana. E ela começou a evangelizar a dona Ondina Slaviero. Enquanto os funcionários sabiam que ela estava doente, eles praguejavam aquela mulher, amaldiçoavam e desejavam que ela morresse e fosse para o inferno. Mas ninguém sabia que Deus havia colocado dentro daquela casa uma serva de Deus. Meu amigo, meu irmão, o dinheiro não é tudo. Você pode ter carro, casa. Você pode ter uma vida financeira abastada, amigos, sucesso em primeiro lugar. Quando tudo isso acabar, quando você morrer, você vai se apresentar diante de Deus. E você vai dar conta da sua alma. E vai. Quem é que vai resgatar a sua alma? Com que preço vão ser resgatada a tua alma, se não for através do sangue de Jesus? E daí o Senhor ali começou a trabalhar na vida daquela mulher. E a Silvana começou a evangelizar aquela mulher. Todos os dias ela evangelizava aquela mulher. E ela me comunicava: olha, Silmara, ela me chamava de Silmara. Olha, Silmara, estou evangelizando a dona Ondina. Ora pela dona Ondina, ela está muito doente. Vamos orar para que Deus salve. Vamos orar para que Deus liberte. E nós estávamos orando por a vida daquela mulher. E daí um dia, a Silvana evangelizando ela falou: Senhor, eu vou fazer o apelo e eu quero que o Senhor entre com providência. Porque a dona Ondina Slaviero, ela tinha momentos que ela ficava lúcida, mas tinha momentos que parece que ela ficava fora de área. Então, no momento que ela ficava lúcida, a Silvana ia e pregava a palavra para a mulher. E daí teve um dia que ela chegou lá,
ela jejuando e orando, ela chegou na Dona Undina e fez o apelo. E a Dona Undina aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. Enquanto os funcionários, desejando que ela morresse, fosse para o inferno. E chamava de tudo quanto é palavrão, pelo menos foi porque eu sou. E daí abriu-se uma outra vaga de trabalho lá, porque a outra enfermeira que estava lá não estava se adaptando. E daí a Silvana ligou para mim. E foi a minha oportunidade, porque eu queria desenvolver a função. E na época eu estava fazendo a obra do Senhor já. Eu não era da Assembleia de Deus. Eu era da Pentecostal de Jesus Cristo, da igreja do pastor Ademar. Não sei se alguém conhece. Ela fica ali no Boqueirão, a igreja, a sede, ela fica ali. E eu era obreira, fazia a obra do Senhor. Só que eu congregava em Campo Largo. Lá tem uma única igreja, sede, no centro de Campo Largo. Eu fazia a obra ali. E daí quando ela me ligou, o Senhor falou assim para mim: vai e fica lá e prega a minha palavra por 15 dias. Eu falei assim: mas Senhor, por 15 dias? Eu vou ficar lá só 15 dias. Eu falei assim: em 15 dias eu vou recolher aquela mulher. E quando Deus falava, não tinha para onde correr, era aquilo mesmo. O Senhor confirmava em cima daquilo que o Senhor falava para mim. E eu fui. E ficamos ali, e fiquei ali na casa daquela mulher. Um dia a Silvana evangelizava e no outro dia eu evangelizava. Nós dávamos comida na boca daquela mulher pessoalmente. Falávamos do amor de Cristo pessoalmente. Mas a Silvana não tinha certeza se ela tinha aceitado Jesus de coração. E daí ela falou assim: vamos fazer uma campanha de oração nesta casa. E pensa que quando eu entrei naquela casa, você imagina uma família rica, uma família milionária, com toda a sorte de bênção financeira e material que você possa imaginar. E você pensa que as pessoas não têm problema porque elas vivem num patamar maior que o seu, porque elas aparentam viver uma vida de paz e de felicidade. Quando eu entrei naquele apartamento, eu vi tanto demônio naquele apartamento. Sem mentira nenhuma, tinha tanto demônio naquele apartamento que nós víamos assim, ó, a olho nu. Até as empregadas viam demônio no apartamento. E a mulher era milionária. Aí você pode pensar: ah, mas as pessoas que têm muito dinheiro vivem em paz, têm felicidade. Mentira. Dentro daquele apartamento havia demônios que a perturbavam aquela mulher de dia e de noite. Eles batiam porta, eles batiam vidros. Você achava que tinha alguém lá e não era ninguém, era demônio. Teve uma vez que a empregada estava na cozinha e ela viu um vulto passar na frente da porta. E ela pensou: foi você que passou aqui? Fulana: não fui eu, nem passei lá na porta. As empregadas viam um demônio dentro daquele apartamento luxuosíssimo. Dinheiro que não tinha onde mais colocar. E a casa cheia de demônio. Demônio esperando um momento e oportunidade de levar aquela mulher para o inferno. Mas Deus entrou naquela casa, na vida de duas mulheres de Deus. E nós começamos então a fazer um período de oração e de consagração naquela casa, pela vida da Dona Undina, e para repreender aqueles demônios que estavam ali dentro, perturbando e assolando aquela mulher. E nós fazíamos assim: de madrugada à meia-noite, nós colocávamos, tinha um radinho pequenininho, nós colocávamos na oração do Davi Miranda. Não sei se alguém aqui já viu a oração da meia-noite que ele fazia. E nós colocávamos um colchãozinho assim, perto da cama da Dona Undina Slaveiro. E nós ali colocávamos no radinho à meia-noite. E meia-noite, eu ali, ou ela em casa, ou eu em casa e ela lá, nós colocávamos no radinho, nós começávamos a orar pela salvação daquela mulher. Nós orávamos de madrugada e durante o dia nós jejuávamos pela salvação daquela mulher. Nós precisávamos de uma confirmação de que ela tinha aceitado Jesus. E foi assim por 15 dias. Quando se aproximou de 13 dias, ela começou a ficar muito mal. Mas o Senhor nos deu a confirmação que ela tinha aceitado Jesus. Aquela mulher começou a chamar todo mundo de irmã e de irmão, assim do nada. E as filhas pensavam: mas será que ela viu uma freira que não para de chamar de irmã para lá, irmão para cá? Era a confirmação de Deus que ela tinha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. E todos os demônios que estavam lá, através da oração da madrugada e do jejum, o Senhor limpou daquele lugar. Ninguém mais via demônio, nem porta bater, nem vidro bater. Todas as assolações o Senhor tinha repreendido naquele lugar. Porque aonde o crente vai, aonde o Senhor manda um crente, um salvo, um servo, algo
Senhor tem a fazer. Algo o Senhor tem a realizar. Não pense você que quando você vai a algum lugar, você vai por ir. Não, algo o Senhor tem para fazer. Alguma estratégia o Senhor tem ali naquele lugar. Seja em uma empresa, seja no trabalho, seja onde for. O Senhor tem algo a realizar através da sua e da minha vida. Tudo é um propósito. E depois que aquela mulher foi ficando mal, aos 13 dias, ela começou a ficar cada vez mais doente, mais debilitada, não tinha medicação que resolvesse o problema daquela mulher. Chamaram os médicos e o médico foi na casa dela e disse: olha, agora é só esperar que ela passa. Fizeram medicação na veia dela. E eu me lembro que o Senhor falou assim para mim: ela vai morrer nos seus braços. Eu falei assim: Senhor, não faça isso comigo. E o Senhor disse: ela vai morrer nos seus braços. E eu vou permitir. E quando aquela mulher, o Senhor, eles colocaram medicação na veia dela e ela estava deitada no leito, eu me lembro que eu estava sozinha no quarto com ela. E enquanto ela estava morrendo, eu louvava e adorava a Deus dentro daquele apartamento, naquele quarto, enquanto ela estava morrendo. E eu dizia: vai em paz, minha irmã. Vai que Jesus está te esperando. Enquanto as pessoas lá fora, os funcionários estavam batendo palma dizendo: está morrendo, está indo para o inferno, o Senhor estava dizendo: não. Tem muitas pessoas que vão ter surpresa quando chegar no céu. Tem pessoas que você diz que foi para o inferno, mas você não sabe o trabalhar de Deus. Você não sabe se aquela vida o Senhor alcançou através de um crente, através de uma palavra, através de uma mensagem. Nós não sabemos, mas em todas as formas, de todas as maneiras, o Senhor trabalha para alcançar o perdido, para alcançar o pecador, porque Deus ama o homem incondicionalmente. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor se importa com o que você pensa, com aquilo que você sente, porque Deus, Ele ama o homem de forma sobrenatural, que você não pode imaginar. E o Senhor alcançou aquela mulher de forma muito linda, muito tremenda. Ela morreu nos meus braços, mas eu tenho certeza que ela está na eternidade. E quando nós fomos para o velório, nós chegamos lá no velório e tinha alguns funcionários lá que foram obrigados a ir, porque eles não queriam ir no velório. E tinha muita gente da elite, pessoas de fama naquele velório. E eu estava muito cansada porque ela tinha morrido nos meus braços. Eu fiquei em plantão a noite toda com aquela mulher, a madrugada inteira. E eu e a outra enfermeira ficamos acordadas ali naquele velório. E eu passeava no meio dos convidados, das pessoas que estavam no velório. E eu passei no meio assim dos funcionários. E tinha alguns funcionários que falavam: aquela isso, aquela aquilo, foi para o inferno. E eu dizia dentro de mim: glória a Deus, porque o Senhor alcançou, no nome de Ele está na glória. As pessoas podem pensar o que quiser, mas ela estava na glória. Enquanto eles amaldiçoavam, ela estava na glória. E a Silvana ficou muito preocupada. Ai, porque o padre deu extrema unção, porque o padre foi lá e benzeu a mulher, e agora? Será que ela vai se salvar? Eu falei assim: minha irmã, não importa aquilo que fazem com o seu corpo, o importante é que a alma está com o Senhor. A alma dela está com Deus. E eu tudo isso para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, igreja, quando nós não lemos para a Bíblia Sagrada, onde nós lemos em Romanos 8, 35 ao 37, nós olhamos para a palavra de Deus e diz assim: o que pode nos roubar do amor de Deus? A fome, a nudez, a tribulação, quem sabe um vício, quem sabe um pecado, quem sabe você caiu e de repente isso está tentando roubar o teu amor do Senhor, está tentando esfriar o amor que você tem por Deus. Mas a palavra de Deus, ela é muito enfática. A palavra de Deus, ela vai direto no centro da sua vontade, na vontade de Deus. Quando o Senhor fala que nada poderá nos separar do amor de Deus, o Senhor está falando: eu te amo, eu te amei primeiro, e nada nesta vida pode roubar o meu amor de você. Nada nesta vida pode roubar a grande salvação através do meu amor por você. Não importa a dificuldade que você passe, o Senhor diz. Não importa a tua luta, a tua guerra, se ela é espiritual, se ela é financeira, se ela é na parte emocional. Não importa a luta, não importa a assolação, não importa a provação, não importa a dificuldade. O Senhor está dizendo: o meu amor é maior. Ainda que o seu amor se esfrie para o Senhor, o amor do Senhor continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, nunca vai mudar. Você pode procurar aí no mundo um livro,
um livro de cientistas, de filósofos, de pensantes, de pessoas muito inteligentes, se você vai encontrar uma palavra que defina o amor de Deus pelo homem, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, por mais inteligente que seja esse homem, uma palavra que defina o amor de Deus pelo homem. Mas se você olhar para as Escrituras Sagradas, você vai ver uma única palavra que define o amor de Deus pelo homem. O nome se chama Jesus. Glória a Deus. Quando Deus, Ele viu que o homem tinha se separado dele e que não tinha como mais unir a Ele, não tinha mais como entrar em contato com o homem por causa do pecado, Deus, Ele olha para Jesus, Ele sendo o Verbo. Ele não disse assim: que tal, Jesus, você quer ir lá morrer por esses pecadores? Não, na palavra não diz isso, você não vai encontrar isso. Diz a palavra que parece que foi decidido. Você vai, você desce e você, através do seu sangue, da sua vida, você vai salvar a humanidade. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Você daria, sem perguntar, você daria o seu filho para morrer pela sua esposa, pelo seu amigo? O seu amado, o seu querido, o seu aconchego, a sua preciosidade? Pois é, Deus fez isso. Ele olhou para Jesus, o seu amado, o seu filho querido, o seu aconchego, o amor dos seus olhos. Ele, sem perguntar, ele disse: você vai morrer pelos pecadores. Ele fez isso. Então, quando você olha para a cruz, quando você olha para Jesus, você vai ver o quanto Deus te amou, a ponto de, sem perguntar para o filho, de dar o seu filho para morrer para o homem, resgatá-lo e trazê-lo para a sua presença novamente, porque Deus escolheu te amar primeiro. Você pode pensar: eu escolhi Deus. Não, Deus escolheu te amar primeiro. Talvez você pense no seu coração: ah, esse papo de crente não é comigo, eu não quero mais, não é para mim, eu não quero ficar aqui, não é comigo, esse negócio de Bíblia Sagrada não é comigo. Mas fique você sabendo que o amor do Senhor, naquele grande dia, se você despreza este amor, se você despreza essa definição de amor que o Senhor tem por tua vida através da cruz, da morte do sangue de Jesus, isso será requerido das tuas mãos. Porque você jamais vai poder dizer que Deus nunca te amou, que Ele nunca olhou para você, que Ele nunca pensou em você, que Ele nunca pensou nas tuas dificuldades, nas tuas dores. Porque Ele manda o próprio Filho, sendo Deus, para sentir a tua dor e a minha dor. Porque diz a palavra que Jesus sentiu todas as nossas dificuldades e todas as nossas assolações, para que nós pudéssemos compreender o que eu e você sentimos através da pessoa de Jesus. Então, quando você diz: Senhor, está doendo, quando você diz: estou angustiado, quando você diz: eu não consigo vencer esta luta, quando você diz: a porta do trabalho fechou, quando você diz: eu caí, não me sinto digno do seu amor, o Senhor olha para Jesus e olha para o seu sangue e Ele diz: eu te compreendo, eu sei o que você está sentindo e eu vou te alcançar. E nesta manhã o Senhor quer convidar a você. Eu não sei o que está tentando te tirar da presença de Deus e roubar a comunhão do Senhor entre você e Deus. Eu não sei se é fome, eu não sei se é uma luta espiritual, uma luta física, uma luta emocional, mas o Senhor está dizendo nesta manhã: se você deixar aos pés da cruz, aos pés de Jesus agora, esta sua luta, esta sua dor, o Senhor vai te cobrir com o seu amor e você vai ter vitória através do amor de Jesus Cristo. Mas você tem que deixar aos pés da cruz. Deixa a sua dificuldade aos pés dele, porque às vezes nós queremos que Deus nos alcance, que Deus nos atinja, que Deus abra as portas, mas nós não queremos deixar alguma coisa que está nos dividindo da presença de Deus. Nós não queremos deixar abandonar um pecado, uma iniquidade, nós não queremos abandonar um erro, nós não queremos abandonar uma posição que nós estamos praticando, que está nos tirando da presença de Deus. Nós queremos que Deus nos alcance, mas nós não queremos abandonar aquilo que nos separa da presença de Deus. E eu encerro aqui esta palavra nesta manhã, e eu quero convidar a você nesta manhã que ouviu esta palavra e você sentiu que Deus falou com você. Eu não sei qual é a tua dificuldade,
Eu não sei o que está tentando tirar você da presença de Deus, roubar a intimidade do Senhor com você. Eu não sei o que está tentando esfriar o seu amor que você tem por Deus. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Senão o Senhor não teria trazido esta palavra. Esta palavra é para alguém aqui dentro. Esta palavra não é para ninguém lá fora, é para alguém que está aqui dentro. Nesta manhã o Senhor falou através dos louvores, através da adoração, que o Senhor livra, que o Senhor guarda, que o Senhor cuida. E o amor do Senhor faz todas estas coisas através da pessoa de Jesus. Mas você precisa se humilhar. E você precisa colocar no altar do Senhor aquilo que está te incomodando. Qual é a pedra de tropeço que está te tirando da presença de Deus? Que está querendo fazer você desistir?